Olá, este é um trabalho sobre contos na matéria da Teoria da Literatura Prosa, instruído pela professora Vivian Steinberg. Meu nome é Gabriela Francisco, o nome dos outros participantes do grupo são Pedro Dertinati, Kathleen da Silva e Natália de Oliveira. Nós escolhemos 5 contos da autora Adélia Prado. O primeiro conto escolhido foi O Homem da Mão Seca, publicado em 1994 pela editora Siciliana. O segundo conto foi Solte os Cachorros, publicado em 1979 pela editora Nova Fronteira. O terceiro conto escolhido foi Coração Disparado, publicado em 1978 pela editora Nova Fronteira também. O quarto conto escolhido foi Quero Minha Mãe, publicado em 2005 pela Record. O quinto conto escolhido foi Sem Enfeite Nenhum, publicado em 1984 pela editora Ática. Dentre esses 5 contos, o escolhido para análise foi Sem Enfeite Nenhum, que você verá no trabalho a seguir. A economia brasileira, na década de 80, atravessou uma das mais graves crises da história. No ano em que a obra foi lançada, estava no fim da ditadura militar, onde a dívida externa e o PIB estavam com números altos, resultando em uma inflação maior. Um fator que teve consequências terríveis para a economia do país foi a drástica redução de recursos em que eram exportados para o exterior. Consequentemente, tivemos poucos investimentos, resultando em uma crise. Portanto, a personagem, por ter vivenciado essa época do país em que existia um colapso econômico, consequentemente agarrou-se aos verdadeiros princípios, tendo valores como sua religião e comprometimento com a educação. Eu vou falar sobre a narrativa do conto. Sem enfeite nenhum mostra a percepção que a filha tem de sua mãe sobre ela ser uma pessoa simples e cheia de manias. Uma mulher de saúde frágil e que só ia à missa das 5 da tarde porque receava o escuro. E ela tinha o cacuete de enrolar um cacho de cabelos. Passava o dia a clamar por Jesus e tinha medo de morrer. A mãe era uma pessoa muito difícil de lidar, mas era uma pessoa que valorizava os estudos e queria que a filha dela tirasse as melhores notas. Ela própria era uma mulher inteligente e que gostava de ler. Por isso, ela zelava pela simplicidade e recusava qualquer tipo de luxo. Ela era uma mulher muito difícil de agradar e queria que a filha dela só tirasse 10 e ficasse em primeiro lugar, como podemos ver no trecho a seguir. Para essas coisas não poupava, era pasta de primeira, caixa com 12 lápis e uniforme mandado plissar. Uma vez o pai falou sobre a sua intenção de presentear a sua filha com um relógio, mas a mãe logo acabou com seus planos. Quando em outra vez que o pai comprou o sapato para sua mãe e a mulher colocou tantos defeitos no sapato que ele teve que ir na loja 3 vezes trocar. Mas o pior aconteceu com o crucifixo, que o homem trouxe tudo feliz, mas a mulher preferia que fosse sem enfeite nenhum, que é o nome do conto. Um dos aspectos sociais que podemos relacionar com o texto é sobre a religiosidade, que foi perdendo vigor no século XV, não só pelas lutas que combatiam a ideologia da Igreja Católica, como também o ceticismo que a população, de algumas pessoas da população do século XX, foi se adequando porque vivenciaram 2 guerras mundiais e sentiram o temor da Guerra Fria. E mesmo levando em conta esse balançar, né, que falamos sobre a religião, ela continuou em vigor, claro, que temos até hoje. E a religião ela deu ao papel à mulher de continuar a dar os ensinamentos. Isso não porque a mulher era alguém importante que vista pela igreja, mas sim porque era a mulher que era o centro, entre aspas, da família, visto como centro não porque ela era alguém mais importante da família, mas porque era ela que cuidava dos filhos e que estavam sempre em casa, por a mulher, pela ideologia da igreja, ter que cuidar dos filhos e ficar em casa, ela foi dada a papel a ela de continuar esses ensinamentos. Isso é importante porque no texto tem como personagem principal uma mulher que é religiosa, sendo vista em primeira pessoa pela filha dela. Então é o que a filha dela vê da mãe, os pensamentos que a filha dela tem sobre a própria mãe,
os pensamentos e dizeres que a mãe mostra para a filha. E como que tudo que eu disse antes é uma introdução importante de se falar, que podemos pegar do elemento do texto características de a aparência versus a essência, que é uma ideologia religiosa. Por exemplo, no texto fala que a mãe, a personagem principal, ela é uma mulher simples, que usa coisas simples e que não gosta de enfeites. Isso podemos pegar porque já a filha, ela já é uma pessoa que gosta de luxos bobos, que ela não vê, tipo, o que a mãe vê, só, tipo, algo bonito, e é isso, entende? E isso dá uma contraposição porque na ideologia religiosa, o que é mais bonito é o simples, porque não é algo mundano, não é algo extravagante. E é por isso que a mãe do Carmo é simples. E ela não gosta de enfeite, porque é algo que é vista pela igreja pecador. Então, também tem. Então, é por isso que ela briga com o marido dela por causa dos sapatos, por exemplo, e fala que é bonito, o crucifixo que o marido deu pra ela é bonito, mas seria melhor que se fosse simples. E há essa contraposição porque, como a gente vê duas vozes no texto, no discurso, a gente vê a ideologia da mãe, que é ver, tipo, o simples e ver algo como algo mais pomposo. É uma coisa ridícula, tipo, que não é a necessidade desse luxo. E a filha que simplesmente vê bonito e quer porque é bonito, porque é algo luxuoso, mas não de querer se dar seu mundo. Também tem o aspecto da sexualidade, que é colocado pela Ricardina, que é uma mulher que fala que toda vez que vê a cueca de um homem fica doida. E isso a mãe vê algo como um pecado. E tem a religiosidade versus a sexualidade também. Porque. E tem também um trecho que fala dela, quando a Ricardina tá morrendo, fala pra rezar pra ela, chamar o padre, pra ela não ir pro lugar ruim, porque é pra ela tirar, pra Deus perdoar os pecados dela. Sendo que esse discurso de religiosidade versus sexualidade não é algo realmente pecador. E tendo esses aspectos, também tem um que também foi muito marcado no século XX, que é o movimento feminista, que fala da luta das mulheres pelos votos, pelos estudos. E a mãe da do Carmo fala que deve dar importância aos estudos, deve dar importância a ter inteligência, que é uma coisa fina, uma coisa bonita, e que é uma coisa que ela não teve, porque ela fala, né, pra filha dela, que se fosse ela no lugar da filha, ninguém passaria ela, porque ela seria muito inteligente. Também fala que inteligência, que estudar não é inteligência. Então, também é uma coisa a se pensar, porque tem esse movimento da religiosidade, de a mulher ser doméstica, a mulher não participar realmente do afora da sociedade, de não ter trabalho, de ficar em casa, e tem a parte de ela dar importância dela falar pra filha que é importante você estudar, você ter uma vida. É claro que ela não fala de uma vida melhor, mas são algo que está fora do texto, mas está subentendido. Então isso também é uma coisa importante que podemos tirar do texto desse movimento feminista de dar continuidade a estudos, falar que é algo que deveria ser fixado, porque é algo bonito, algo que seria melhor para a vida dela. Pegando tudo isso que foi falado, a gente podemos ver que há uma diferença entre pensamentos que ela teve e que passou para a filha, que ela foi criada de um jeito,
que teve uma religiosidade muito mais forte, mais firme, de ver algumas coisas mudando, ver uma coisa tipo uma cor, por exemplo, vermelho, nossa, pavoroso, e passado para e a filha não vê isso como algo, nossa, tão ruim assim. Claro que isso é um exemplo, não foi colocado no texto, mas tem essa diferença da educação, que isso fica subentendido que ela foi criada de um jeito, né, que teve mão mais firme com a religião, que por causa da época que ela foi criada também não teve muitos estudos, mas ainda assim teve, que agora ela acha muito importante em passar para a filha esses estudos, o que é importante, mas dá para entender que a filha, ela não tem essa religião tão firmada, que é como se a mãe do Carmo não quisesse que a filha se tornasse alguém que nem ela. Porque no texto fala muito que ela é uma mulher triste, que ela tem os bolsos de rigidez. Isso também quando a filha dela tem, vamos dizer, ela lembra, né, de momentos que ela viu a mãe dela. E no texto é passado que sempre esses momentos, até na morte, ela tá com um rosto de dor, rosto de tristeza, de raiva.